Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Jesus está aqui. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos juntos? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quantos glorificam ao Senhor? Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Glorificado seja o nome de Jesus. Obrigado, pastor Divaldo, por me fazer sentir em casa. Todas as vezes que a gente vem aqui, nós nos retornamos para a nossa casa. E aqui a gente vem nos alimentar um pouco e também rever os irmãos queridos, nossos amigos, que nós deixamos aqui. E do louvo ao Senhor por cada um de vocês, cada um membro dessa igreja, que nós, sempre que podemos, nós estamos assistindo o culto online, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, a gente sempre está assistindo o culto aqui da Adna. Glórias a Deus. Trago saudação das minhas filhas, da Diana, da Ingrid, dos esposos delas, casaram, viu? Casaram. Dos esposos delas. E mando um abraço para todos os irmãos da igreja, pastor Edivaldo e mãe Liane, e que elas têm muito apreço pelos senhores. Glórias a Deus. Querido, há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu estive aqui e contei meu testemunho. E com certeza muitos dos irmãos aqui não estavam nessa ocasião. E eu tenho um dever diante do Senhor, de onde eu chegar, eu contar o meu testemunho de algo que aconteceu comigo. Eu vou fazê-lo de forma um pouco reduzida, mas algo que aconteceu que me pegou de surpresa do ano de 2013 e que perdurou por 4 anos. No ano de 2013 eu saí da cidade de Curitiba e me mudei para Campo Grande. E do nada, simplesmente do nada, quando eu menos espera, eu estava mergulhado numa tremenda depressão. Foi uma coisa horrível de se viver. Coisa horrível. Quem sente isso sabe o que eu estou falando. E foram momentos de muita angústia, muito choro, muito pranto, muito medo. Muitas noites sem dormir, insônia, noites e noites em claro.
perdi o compasso da respiração, eu respirava na hora errada, no momento errado, e tinha literalmente a sensação de morrer afogado. E quantas vezes deitava, mas não tinha certeza se iria acordar no outro dia, um medo muito grande, taquicardia muito forte. E eu vivia esse sentimento, essa sensação por 4 anos. Eu saía na cidade, entrava no meu carro, não falava nada para a família, e eu saía andando pela cidade, gritando dentro do meu carro, urrando dentro do meu carro, dizendo: Senhor, eu não acredito por que eu estou passando por isso. E eu gritava, irmãos, pela cidade, rodava dentro do carro, e o pior de tudo, irmãos, era o que mais doía, era o silêncio de Deus. Eu jejuava, eu orava, eu buscava, eu clamava, falava do Senhor dessa situação, reclamava para o Senhor dessa doença, e Ele quieto. E quando eu estava nesse momento andando pelos bairros da cidade ali, desesperado, porque é uma dor insuportável, que não existe fármaco, não existe medicamento que consegue tirar essa dor. Eu queria de todos os jeitos tirar essa dor, a dor da alma. Era um desespero, era muito grande. E quando eu estava nesse momento de angústia, eu escutava uma vozinha bem limpa: canta aquela canção. E eu naquele desespero, naquele grito, naquela angústia, aí falava assim: não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. E acalmava. Voltava para casa, não falava nada para a família. Tem cura aqui, pastor Divaldo, hoje. Aleluia, aleluia. Eu não falava nada para a família, voltava para casa. Passava algum momento, irmão, daqui a pouco começava tudo de novo, aquele turbilhão na minha vida. Um turbilhão na minha vida. O melhor lugar onde eu me sentia era quando estava na igreja. Os momentos que a gente estava louvando, eu com minhas filhas, a graça de Deus nos envolvia, era o melhor lugar do mundo para mim. E quando eu chegava no horário de encerrar o culto, que eu estava prestando atenção, que eu já via, o meu coração já começava a acelerar. Já eu entrava numa ansiedade e dizia: Senhor, eu estou voltando para casa nesse mesmo estado, porque eu sabia que a noite seria muito difícil, muito difícil. E eu voltava para casa, irmãos, e era essa luta, essa angústia terrível, terrível, momentos angustiosos, muito grande. E eu vivenciei isso por 4 anos,
4 anos, querido. Que sensação horrível de se viver. No ano de 2017, nós cantamos aqui, na festa da igreja, ano de 2017, pastor Moabes, nós cantamos aqui, e eu ainda estava no auge daquela situação. Foi em março, né? Nós cantamos aqui. Em junho, minhas filhas foram para os Estados Unidos. As 2 filhas e um genro. E eu pensei comigo, agora lascou. Com elas aqui envolvido com a família já estava difícil. Irmãos, era um pranto, um choro que vinha assim de dentro da alma. Eu não sabia qual o motivo, por que eu estava chorando. Eu não tinha, pastor Edivaldo, motivo para chorar. Mas vinha um choro, um pranto que vinha lá de dentro da alma, típico de alguém que foi deixado para trás, que foi abandonado. Típico de alguém que foi abandonado, foi deixado para trás. Eu envolvido com minha família, mas mesmo assim eu me sentia só. Era um pranto tão alto, um choro tão alto, irmãos, que minhas filhas e minha esposa corriam para fechar as janelas da casa e as portas da casa para a vizinhança não ouvir meu grito. Porque eles sabiam, os vizinhos sabiam que nós éramos crentes e que eu era pastor. E a vizinhança não ia entender isso. Por que aquele homem grita tanto? Por que aquele homem chora tanto? Essa era a minha situação de 2013 até 2017. Quando minhas filhas foram para os Estados Unidos, eu pensei comigo, agora que vai piorar o negócio, porque com elas aqui já estou sofrendo, imagine sem ela. Mas o Senhor disse assim para mim, eu estou levando, eu vou cuidar e eu vou te dar graça. Mas não falou nada a respeito da minha doença. Não falou nada sobre a minha doença. E o tempo passou, dia 11 de junho elas foram para os Estados Unidos. No dia 17 de junho, eu vim visitar meu pai, minha mãe, aqui em Primavera do Leste. 17 de junho. Quando pela madrugada eu estava deitado, dormindo, se aproximou um personagem do lado da cama e disse assim para mim, acompanhe. Nesse momento, eu entrei numa espécie de convulsão. Todos aqueles sentimentos que já havia experimentado, toda aquela revolução de emoções que eu havia experimentado, naquele momento veio tudo à tona. E eu comecei a tremer na cama com uma espécie de convulsão. A minha esposa acordou assustada e me chamou, Eliel, o que está acontecendo? Eu só disse para ela bem assim, calma, o Senhor está falando comigo. E ela me deixou em paz. Queridos, eu não sei como eu acompanhei, não sei dizer como eu acompanhei aquele personagem. Só sei que ele me levou, eu o acompanhei, e ele me colocou dentro do navio Titanic. Me colocou dentro do navio e disse assim para mim, esse navio simboliza a sua vida. E se você não se cuidar, vai afundar. Preste atenção nos detalhes que eu vou te mostrar. E algo que eu vou te dizer e vou ensinar para você. E eu fiquei andando, já havia acontecido o acidente. Quem assistiu o filme, já havia acontecido o acidente. E eu andava com ele por dentro do navio. E ele olhava determinada pessoa que estava em determinada situação. Ele dizia, essa pessoa está sentindo isso. Olhar para outra, aquela pessoa está em pânico. Aquela ali está em choque. E foi me falando vários tipos de sentimentos, de emoções, de sentimentos que eu já havia experimentado. E ele foi dizendo, ele falava isso e dizia, você já passou por isso. Aquela pessoa está em estado de choque, você já passou por isso. Aquela pessoa está em pânico, você já passou por isso. E foi falando assim para mim, e eu fui andando com ele dentro do navio e vendo aquela situação, aquele caos tremendo dentro do navio. Até que nos dirigimos para a popa do navio. Quando chegamos perto da popa do navio, eu comecei a flutuar e fiquei flutuado, já não estava mais com meus pés a bordo. Eu comecei a flutuar do navio e ele do meu lado. E eu do lado de cá, ele aqui. Aí ele disse para mim, presta atenção na Rose. A Rose simboliza você agora. E eu fiquei prestando atenção na Rose.
E o Jack dizia para ela assim: não pule ainda, espera, calma, espera. E elas ficam olhando, flutuando, e eu olhando para ela, até o momento em que o navio começa a afundar. Quando o navio começa a afundar, ele diz para ela: agora, pula. Ela pula, e por causa da força de sucção do navio que está afundando, ela sentiu uma dificuldade muito grande de vir à tona. Quem assistiu o filme lembra dessa situação muito grande. Ela fazia com todo desespero para vir à tona. Aí ele diz para mim: sensação de morrer afogado. Você já sentiu isso? Quantas vezes, irmãos, à noite eu tinha essa sensação de estar literalmente morrendo afogado, porque eu perdi o compasso da respiração, eu respirava na hora errada e tive essa sensação. Dali, ele me levou para uma outra sala. Eu estava dentro daquela sala. Aí ele disse assim para mim: fui eu quem permiti isso. Eu não entendi bem. Aí eu: como? Pastor Divaldo, eu não conseguia ver a face dele, mas eu tinha nítida certeza de que ele estava olhando para mim. Nítida certeza de que ele estava olhando para mim. Eu não conseguia ver a face, mas ele estava olhando para mim. E ele disse, repetiu: foi eu quem permiti isso. Eu trouxe você e sua família para uma escola. Aí eu fiquei assim, meio que exaltado com ele. Quando ele falou assim: eu trouxe você e sua família para uma escola, aí eu meio que zanguei. Eu falei: mas por que envolver minha família nisso? Por que não só eu? Porque foram 4 anos de sofrimento, irmãos. Minha família se desestabilizou. Os irmãos aqui que me conhecem, sabem, o pastor Divaldo me conhece, sabe que eu sou uma pessoa tranquila, mas eu passei por terríveis momentos de angústia, de aflição, e minha família junto comigo, e sofreu demais por ver o chefe da família naquele estado, naquela totalmente desconstruído. Eu literalmente fui desconstruído. E aí ele disse: eu trouxe você e sua família para uma escola, porque agora você experimentou na pele o que muitos dos meus estão passando, estão sentindo e não sabe o que fazer. Não tem coragem de pedir ajuda, tem medo de pedir ajuda, tem medo de serem censurados, estão sofrendo na minha casa sem ter alguém que os ajude. E agora você sentiu na pele, e agora você vai falar e vai ajudar os meus filhos que estão passando por isso. Aí, irmãos, eu disse para ele: mas os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras, na igreja tem. Ele falou: sim, e eles precisam ser consultados, mas a maioria deles tem teoria, e você eu ensinei na prática. Aleluias. E desde aquele dia, irmãos, quando acordei pela manhã, parecia que tinha dado um pulo do ano de 2013 a 2017. Nada tinha acontecido. Não senti mais nada. Não tomei um ansiolítico mais. Literalmente curado de uma madrugada para amanhã. Não tinha mais nada. Voltou todos as minhas emoções se regularizaram, voltaram tudo no seu estado normal e natural. Desapareceu tudo. E desde então nós começamos a falar na igreja a respeito dessas situações, das doenças da alma, dos problemas emocionais, e tem sido motivo de cura para muitas pessoas. Muitas pessoas. Estava ano retrasado, estávamos pregando em Boston, em Brockton, e eu estava lá. Nós fomos cantar, melhor dizendo, nós fomos cantar na festa da igreja, eu com minhas filhas, nós fomos convidados para cantar. Tinha o pregador de fora, ele cantou, ele pregou, melhor dizendo, nós cantamos, a graça de Deus desceu sobre a igreja. E quando ele estava terminando o culto, o Espírito Santo falou para mim: o que você passou
Tem pessoas aqui dentro que estão vivenciando a mesma situação que você. Mas já tinha o pregador, nós já tínhamos cantado. Eu falei, e daí? Mas quando a palavra de Deus diz que uma coisa Deus falou 2 vezes eu ouvi, aquele negócio ficou ecoando. Tem pessoas sentindo o mesmo que você sentiu aqui. Aí eu falei, Senhor, olha, o culto já vai terminar, nós já cantamos. Se o pastor me chamar para fazer alguma coisa, então eu sei que és tu que queres que eu fale. Quando o pregador terminou, irmão, pastor da igreja, pastor Divaldo é pastor presidente, dificilmente, né, pastor? Dificilmente a gente chama um pastor visitante para fazer a oração final e dar a bênção apostólica. Normalmente é o pastor da igreja que faz isso. Aí o pastor me chama, eu quero convidar o pastor Liel para vir fazer a oração e dar a bênção apostólica. Eu falei, era isso que eu queria. Era o que eu precisava. Eu cheguei e disse para os irmãos, irmãos, nós já vamos orar, já vamos dar a bênção apostólica, mas vou contar um testemunho rapidinho. E contei esse meu testemunho, irmãos, ainda que de forma resumida, para a igreja naquele momento. Quando eu falei isso, agora nós vamos orar. Irmãos, se levantou mais da metade da igreja, em pranto, chorando, e se jogaram no chão. Irmãos, pessoas, homens, eu lembro, dessa altura assim, alto, veio correndo, debruçava no púlpito e urrava. Os irmãos choravam, adolescentes, jovens, irmãs, anciãos vieram, choravam, se atiravam no chão. Eu fiquei assustado, pastor Edivaldo. Eu fiquei assustado quando eu vi aquela situação, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei, Senhor, e agora o que eu faço? Ele disse, ore. Eu convoquei a igreja para orar. Irmãos, vamos orar. Vocês não têm noção da dor que esses irmãos aqui estão sentindo. Os irmãos não têm noção do sofrimento que eles estão passando. E por isso eles vieram aqui na frente pedir socorro. Estenda as suas mãos e vamos orar. E nós oramos, irmãos. E foi um mover de Deus tremendo naquele lugar. E quando eu terminei a oração, que eu já ia fazer a bênção apostólica, o pastor disse, pastor Eliel, por favor, um momentinho. Irmãos, eu nem falei com o pastor Eliel, nem conversei com ele, eu não conhecia esse testemunho dele, mas quinta-feira ele vai voltar aqui e vai contar o testemunho inteirinho. Pode ser, pastor Eliel? Ele disse, já falou, né? Amém. Muito bem. Quando cheguei na quinta-feira, foi chegando na igreja, o sonoplasta da igreja estava lá na porta, me aguardando. Aí ele disse, pastor Eliel, quero contar um negócio para o senhor. Falei, pois não, meu filho. O senhor se lembra do que aconteceu domingo? Do testemunho que o senhor contou e as pessoas que foram lá na frente? Sim, meu filho, sim. Pois é, pastor. Tinha uma moça desviada da igreja, afastada dos caminhos do Senhor. Ela estava passando aí pela frente e sentiu o desejo de entrar na igreja naquele culto. E ela entrou e sentou lá atrás. Era a última vez dela. Ela estava andando pela rua e ela veio aqui terça-feira e contou o testemunho dela. Ela sentiu-se atraída para entrar naquele culto, ela entrou naquele culto, ouviu o seu testemunho, orou juntamente com os irmãos, porque era a última volta que ela estava dando, porque ela chegando em casa, estava tudo preparado, ela ia se suicidar naquele dia. Estava tudo preparado na casa dela para ela cometer suicídio. E ela passou pela igreja, sentiu o desejo de entrar, entrou, ouviu o seu testemunho e Deus a libertou, Deus a curou. E além de tudo, Deus deu vida para ela. E ela voltou para os caminhos do Senhor. Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Jesus é bom, irmãos. Jesus é maravilhoso. E assim como Ele fez na minha vida e na vida de muitas outras pessoas que por onde nós temos passado e ministrado esta palavra, curas têm sido realizadas. Irmãos, a partir do dia que nós nascemos, eu e você, nós embarcamos em um navio. Eu estou em um navio, você está num outro navio.
e nós estamos navegando pelo mar da vida. E as tarefas de bordo, irmãos, muitas delas são idênticas às que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, como pessoas, como vivência. E ele me mandou escrever sobre a âncora. Sobre a âncora. Nós estamos escrevendo o livro. E eu vou até ler para os irmãos aqui em primeira mão. Aqui tudo é primeira mão, né, pastor Edivaldo? Tudo tem que ser na primeira mão, né? Eu vou ler um capítulo, irmãos, para a gente não perder muito tempo, sobre a âncora, o que ela significa. Irmãos, durante a navegação de um navio, às vezes é necessário se dar uma pausa. Às vezes é necessário se dar uma pausa na navegação do navio. Dar uma parada no percurso, para um reparo, para um descanso, para manter até mesmo a estabilidade do navio, principalmente nos momentos de turbulência, nos momentos de vendaval. E é nesse momento em que se é lançado a âncora. Ela é lançada assim, ela cai. Mas do jeito que ela cai assim, se ela ficar assim, ela não produz efeito algum. Essa âncora, para produzir o seu efeito e trazer a estabilidade e a segurança para o navio, ela precisa cravar lá no fundo. E ela só vai cravar lá no fundo se ela for arrastada pelo navio. E quanto mais ela vai arrastando, isso aqui chama-se unhas, as unhas vão se cravando no solo, e ela vai aprofundando cada vez mais, até a ponto de ela segurar e não permitir mais o navio dar marcha ré. É um aparelho pequeno, porém de uma grande serventia. A âncora, ela é presa por uma amarra, que é essa corrente aqui, irmãos. Essa corrente chama-se amarra, um termo náutico. E essa amarra, ela prende a âncora e faz a ligação com o navio. Faz de conta que a minha mão esquerda é o navio, é a minha vida, é a sua vida. E eu e você temos uma âncora. Temos uma âncora. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E durante a nossa navegação da vida, durante a nossa trajetória, singrando os mares da vida, não é? No meu barco a remar, estamos num barco, eu e você estamos num barco. Enquanto nós estamos navegando pela superfície, o solo marinho embaixo vai passando. E este solo simboliza oportunidades. Oportunidade. Enquanto nós estamos navegando, as oportunidades vão chegando, vão se passando, vão vindo. Até um dia em que você cismar e lançar a sua âncora e aproveitar essa oportunidade que está passando debaixo de você. Muito bem. A âncora, ela é formada por uma haste com as suas unhas, e tem essa parte aqui em forma de cruz. E ela penetra no solo, e depois, quando ela é arrastada, ela vai cada vez mais para o fundo. Como eu disse, na posição vertical, ela não produz efeito algum. Ela caiu, se ela ficar assim, não acontece nada. Já tivemos experiência de quando lançamos a âncora. Eu estava viajando para a Argentina e fomos surpreendidos por um temporal muito forte. E nós lançamos a âncora. Irmãos, o vento pegou o nosso navio e fez ele girar assim, 360 graus. E o navio girou, mas não saiu porque a âncora estava segura lá embaixo. A âncora estava firme lá embaixo. Talvez o vento está soprando na sua vida, jogando você de um lado para outro, mas se a âncora estiver lá embaixo, firme, nada vai te acontecer. Nada vai te acontecer. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quando
O vento sopra, irmãos. Vou botar aqui. Quando se lança a âncora, eu disse que ela cai nessa posição vertical e ela não produz efeito algum. Ela precisa, irmãos, ser arrastada pelo fundo para ela penetrar no solo marinho e segurar o navio. E quando ela está nessa posição, ela está segura, o navio, e a corrente, irmãos, ela fica tão esticada que ela chega a tremer assim. Ela fica tremendo. Quando a âncora segurou lá no fundo e o navio está sendo movimentado, ela fica tremendo e de repente, irmãos, o navio começa a ceder. A âncora não cede, o navio começa a ceder e a corrente faz isso, olha, faz isso aqui e deita no fundo do mar. E quando a corrente está assim, há um termo náutico que diz: amarra descansando no fundo. Aleluias. Irmãos, 3 coisas podem fazer o navio dar marcha ré para que a âncora crave no fundo. A corrente marinha, a correnteza do rio, a corrente marinha pode impulsionar o navio para trás. Lança-se a âncora, a corrente marinha impulsiona o navio para trás, ele começa a arrastar essa âncora lá no fundo e ela vai penetrando e entra e crava e fica segura lá. Outra coisa, o vento pode soprar contra o navio e quando se lança a âncora, aquele vento que está vindo de frente começa a empurrar o navio dando marcha ré e a âncora vai arrastando até que ela crava lá no fundo. Ou você pega e dá uma marcha ré com o seu navio, usa o motor do navio e dá uma marcha ré bem de leve e ele vem cravando e crava essa âncora lá no fundo. E o que isso significa, pastor Eliel? Significa confiança. Essa marcha ré significa confiança, porque toda vez que você lança a sua âncora em determinado lugar, você confia que a âncora está num lugar bem seguro e que o seu navio vai estar protegido, a sua vida vai estar protegida. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E quando nós fazemos, irmãos, uma analogia entre a âncora e a nossa vida, e a finalidade dessa âncora com seu simbolismo, ela tem o seguinte significado: a âncora tem um significado de segurança, de proteção, de estabilidade, de tranquilidade, de equilíbrio, de força, de pausa e também firmeza. A âncora simboliza tudo isso na minha vida e na sua vida. Muito bem. Vocês já viram falar sobre esperança? Sobre esperança? Muito bem. A esperança, ela é um substantivo feminino. Eu estou lendo aqui, tá? Substantivo feminino que indica o ato de esperar alguma coisa. E pode ser também sinônimo de confiança. Significa que algo muito desejado vai acontecer. A esperança significa que algo muito desejado vai acontecer, ainda que não esteja vendo. Essa é a esperança. Há uma diferença de esperar e de ter esperança. O esperar nos faz cruzar os braços e ficar aguardando as coisas acontecer. Quem tem esperança faz as coisas acontecer. Quem tem esperança acredita que a coisa vai acontecer e vai à luta. Não fica de braços cruzados esperando acontecer. Não, de forma alguma. A esperança, ela nos dá a interpretação, a sensação de que algo de bom, ou lança-se uma esperança sobre alguém. Por exemplo, um adolescente aqui da igreja, e a gente vê que ele se estuda, se dedica, se forma, se torna um cientista, e todos os olhos se voltam para ele, dizendo:
com uma esperança de que esse jovem vai descobrir a cura para alguma enfermidade ou alguma doença que ninguém conseguiu ainda descobrir. Isso é esperança. Ou tem esperança de que a minha mãe, ou meu pai, ou meu parente vai se curar daquela doença ou daquela enfermidade. Isso é esperança. Muito bem. É muito importante, irmãos, que nós entendemos essa diferença entre esperança e esperar. Como eu acabei de explicar aqui agora. Muito bem. Quando nós estamos esperando, nós temos a confiança de que algo vai acontecer. Porque o esperar, só o esperar, ele gera tristeza. Mas a esperança gera alegria. O esperar é ficar parado. Ter esperança é movimentar-se. É movimentar-se. Lembre-se, você está no navio. Você está navegando pelo mar da vida. Esperar é ver as coisas acontecerem sem a sua interferência. Ou seja, eu vou ficar aguardando aqui a coisa acontecer. Isso é esperar. Mas ter esperança é agir ativamente na vida, com a finalidade de criar um futuro e não esperar por ele. O passado não pode ser mudado, mas o futuro pode. Vou repetir, o passado não pode ser mudado, mas o futuro pode. E depende de você, depende do seu agir, depende do seu movimentar. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Como disse, os fundos dos rios e dos lagos, irmãos, representam as oportunidades que a gente vão surgindo durante a nossa vida. Enquanto o nosso navio está navegando por cima, o solo marinho, irmãos, ele está passando, símbolo de oportunidades. As oportunidades vão surgindo e vão passando. E se você aproveitar, você do nada assim, cismou de lançar sua âncora naquela oportunidade que lhe apareceu, você tem a esperança de que vai dar certo. Você tem a firmeza, a segurança de que aquilo que você lançou, a sua âncora, a sua esperança naquilo, vai acontecer e vai dar certo. Isso é ter esperança. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Essa corrente, essa amarra que prende a âncora até o navio, simboliza o crer, o acreditar, o ter fé. Lança-se a esperança, tenha fé e acredita de que vai estar seguro lá. E ela prende o seu navio à segurança. Glorificado seja o santo nome do Senhor. E o que a Bíblia diz aos Hebreus capítulo 6, os versículos 17 a 19? Ela diz assim: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que minta, é impossível que Deus minta, e que sejam firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Nós temos uma esperança proposta por Deus. Glorificado seja o santo nome. E temos essa esperança como âncora da alma, segura e firme, a qual adentra no santuário interior por trás do véu. Por isso, a âncora é símbolo de esperança. Você está navegando, você é um navio, o seu navio precisa ter uma âncora, porque vai precisar dela. Glorificado seja o santo nome do Senhor. A esperança é uma das 3 virtudes destacadas na teologia. Está escrito, 1 Coríntios 13:13. Assim permanecem agora essas 3: a fé, a esperança e o amor. Todos nós
precisamos ter fé, esperança e amor. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Também está relacionada com fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A esperança, irmãos, nós esperamos que algo vai acontecer sem a gente ver. Amém? Glorificado seja o santo nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz assim, escrevendo aos Romanos: mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-nos pacientemente. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aquele que tem esperança, ele não desiste não. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Jeremias capítulo 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia, glorificado seja o santo nome do Senhor. É a palavra do Senhor. Todos nós, irmãos, enfrentamos adversidades na vida. Os problemas se levantam e surgem de forma inesperada, como aconteceu comigo. Inesperada surge algum tipo de enfermidade, alguma situação que vem abalar a nossa vida, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Mas nós temos Jesus na nossa vida. Nós temos o Senhor que nos ajuda e nos auxilia no momento da dificuldade, da angústia, da tristeza, do pânico e da ansiedade. Ele sempre está do nosso lado. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Jó disse: para uma árvore há esperança, que ainda que for cortada, se ficar na terra uma raiz, brotará, florescerá. Glorificado seja o santo nome do Senhor, e dará os seus ramos. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Uma coisa muito interessante, irmãos, a respeito da âncora também. Quando a âncora é lançada, eu disse para os irmãos que ela cai assim, fica lá no fundo, glórias a Deus, e ela fica aqui assim, coberta. Faz de conta que aqui meu braço é o solo, a âncora penetrou aqui e ficou assim. E eu disse que o solo marinho são as oportunidades. Glorificado seja o nome de Jesus. E quando a âncora cai, ela fica nessa posição. E lembramos de que algo aconteceu. A cruz de Cristo foi cravada na terra. Ela foi levantada e, tal qual uma âncora, ela cravou no solo e nos trouxe a oportunidade de salvação. E agora, irmãos, esta âncora cravada no solo, típico de uma cruz, nós nos lembramos da cruz de Cristo, que um dia foi erguida com Ele, e ela cravou no solo, e para mim e para você surgiu a oportunidade de salvação. A oportunidade de salvação. Glorificado seja o santo nome do Senhor. A cruz do Senhor Jesus foi cravado tal qual uma âncora. Por isso, irmãos, a cruz de Cristo é a nossa esperança de salvação. A cruz de Cristo, semelhante a uma âncora, irmãos, nos fortalece a nossa fé e nos diz: espera, porque há uma promessa e ela se cumprirá. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Tal qual a amarra que prende a âncora ao navio significa a crença, a fé, o acreditar. Também, irmãos, de forma invisível, nós temos uma amarra aqui, ó, presa, chamada fé, que prende a minha vida, a sua vida, o seu navio, de que a cruz de Cristo simboliza para nós a vitória contra o pecado, a vitória contra o inferno e a libertação do cativeiro. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Não olhe para a circunstância que pode surgir na sua vida. Creia, há esperança sim. Há esperança sim. Tudo pode mudar e as coisas podem dar certo. Há esperança para você. Não desista. Não desista. Quando nós perguntamos por que existe o suicídio, simplesmente a falta de esperança. Quando a pessoa perde a esperança, ela perde também a vontade de viver. E ela tira o cabo da sua vida porque perdeu a esperança.
Eu tive um amigo, o pastor Cherubim, lá de Angola. Ele dizia assim para nós na igreja: perca tudo na vida, mas jamais perca a esperança. Não perca a esperança. Deus está com você, Deus está do seu lado. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus, e que a sua vida possa mudar hoje. E se você que está numa situação dessa, simplesmente do mesmo modo que eu vivenciei aqueles 4 anos, irmão, de depressão, o Senhor pode te curar. Ele pode restaurar a sua vida. Amém? Glorificado seja o santo nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Continua orando, Senhor. Peço oração dos meus irmãos, pelo meu pai, que ele ainda não está bem, tá, tipo o Ademar, tem momentos de melhora, outros piora, volta para a UTI novamente, mas que seja feita a vontade do Senhor na vida do meu pai. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.